e a ela nenhum lucro faltará. Então, essa parte que eu pedi para vocês sublinhar, que é o coração do seu marido está nela confiado, o que significa isso, Andréia? É que ela ouve e dá crédito às opiniões desse seu marido. Por quê? Porque elas são valiosas, porque ele é um homem de valor, de caráter, ele é um homem com hombridade, ele tomou para si a responsabilidade que lhe cabe lá em Gênesis capítulo 1, que o Senhor diz que o homem é sacerdote, o homem é dado o direito, na verdade, o dever de suprir a casa, a mulher é auxiliadora, e isso, preste atenção, não nos confere um demérito, ao contrário, quando nós estudamos sobre nós sermos auxiliadoras, isso nos confere um crédito absurdo. Não vou falar sobre isso hoje, mas um outro dia eu gostaria de falar aqui sobre isso. Hoje nós estamos falando sobre Provérbio 31, versículo 10 e 11. Então, ela ouve e dá crédito às opiniões do marido, por quê? Porque ele é um homem de valor, ele mostra que ele é interessado com ela, ele mostra que ele está cuidando dela, que ele está livrando ela de perigos. Então, ele é um homem de hombridade. As opiniões dele não são emocionais, e sim direcionais. Olha só o quão importante é para uma mulher, para uma família, ter um marido que assume a responsabilidade. Ele não dá opiniões baseado no seu emocional, baseado no que ele está sentindo, mas sim na direção certa que ele sabe que deve ser. E isso também é algo maravilhoso que nós mulheres devemos ter na nossa vida. Isso faz parte também da hombridade, das características de hombridade do homem. Mas eu quero chamar para nós, porque nós aqui somos mulheres. É nós que precisamos mudar, né? André, mas o meu marido também precisa mudar. Então vamos começar por nós. Eu comecei na minha casa mudando a mim. Porque antes eu achava que tudo era erro do Jonas. Quando eu entendi que eu precisava mudar e que através da minha mudança poderia ser que ele mudasse, as coisas começaram a alterar dentro da minha casa. Então vamos lá. Andréia, como gerar essas atitudes que tu tá falando em mim? Porque eu vejo que o maior erro tá do lado de lá. Tome a autorresponsabilidade sobre a tua vida. Entenda que você é a responsável por conduzir, você é responsável por se posicionar dentro da tua casa. Muitas vezes, nós mulheres agimos de forma emocional e não de forma direcional. Só quero te dizer algo. Você sabe o que significa ser auxiliadora? Idônea, a Bíblia fala sobre isso, que a mulher é auxiliadora. Auxiliadora idônea é ser uma mulher que segue padrões divinos, princípios e valores elevados, ou seja, é algo que ela sabe que existe, é de valor, mas dela mesma, ela não consegue gerar isso, então ela precisa da ajuda do próprio Deus que mora dentro do coração dela, chamado em forma do Espírito Santo, para que a conduza. Antes, por exemplo, antes de eu chamar vocês aqui nesse vídeo, eu estava olhando para o céu aqui, nessa janela que eu tenho aberta no meu apartamento, e eu estava orando a Deus e dizendo: Senhor, me guia as palavras que tu queiras falar para as tuas filhas. Vocês, filhas são vocês. E nesse momento eu disse: Senhor, muito obrigada pela oportunidade de eu poder falar da tua palavra. E obrigada por eu ser obediente. E eu continuei dizendo, porque eu sei que isso não é um dom que há em mim, mas é um dom que ele nasce do teu próprio Espírito que vive em mim. Então nós precisamos da ajuda do Espírito Santo, a nossa vida, para tudo quanto nós formos realizar. Andréia, você está querendo dizer que se eu intentar fazer alguma coisa eu não vou conseguir? Não, você até pode conseguir. Eu digo que você pode, mas vai chegar um tempo que você vai se cansar. Porquanto a necessidade de nós termos a presença do Senhor, o direcionamento do Espírito Santo para que nós não venhamos a cansar, né? A palavra de Deus fala que aqueles que confiam no Senhor correm e não se cansam.
Não se cansam, não se fatigam. Por quê? Porque a força dele está em nós. E isso é espiritual. Essa força, ela vem no emocional e essa força vem no físico. Nós sentimos no corpo físico. Não há canseira para aquelas que estão em Cristo Jesus. Como buscar? Como gerar isso? Vamos lá. Quero falar com vocês, agora anota aí, Provérbios, capítulo 2, do versículo 1 a 8. E esses eu quero ler com vocês. Vou colocar meu óculos aqui. Diz assim, ó. Filho meu, se aceitares minhas palavras e esconderes contigo os meus mandamentos, prestando atenção à sabedoria e inclinares teu coração ao entendimento, à procura dele, se clamares por entendimento e por inteligência alçares a sua voz, se como a prata a buscar a sabedoria, e como os tesouros escondidos a esquadrinhares. O que é isso? Se você planejar em buscar a sabedoria de verdade, planeja, edifica, anota aí quando é, que hora, que dia, então entenderás o temor do Senhor e acharás o conhecimento do nosso onisciente Deus, porque o Senhor é quem dá a sabedoria. E da sua boca é que vem o conhecimento e o entendimento. Ele reserva a verdadeira sabedoria para os retos. Quem são retos? Os que usam a mente de forma justa, que são corretos diante do Senhor. O seu falar é sim, sim ou não, não. É escudo, então ele reserva a verdadeira sabedoria para os retos, e isso é escudo para os que caminham na sinceridade, que eu acabei de dar exemplo do sim, sim, não, não. O versículo 8, guardando as veredas dos justos e preservando o caminho dos seus santos. André, quem são esses santos? Eu e você. Nós somos santos, lutando contra o pecado. André, e daí quando a gente entra nesse caminho de lutar contra o pecado, a gente se torna santo. Assim, eu nunca mais erro, você vai errar. Por quê? Porque nós somos santos lutando contra o pecado. O pecado tá aí. A Bíblia fala, inclusive, em Provérbios, o pecado jaz à porta. Ele está aí. Por isso que nós precisamos vigiar. E a busca pela palavra do Senhor, a busca por entendimento, por conhecimento, essa sabedoria que é o próprio Deus, começa a dominar a nossa vida e fica mais fácil de nós lutarmos contra o pecado, que ele jaz à porta, bate à porta, todos os dias, todo tempo, todo minuto.